Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 113, dia 22 de novembro de 2023. A entrada triunfal. Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 40. E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfage e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou. Soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhe direis: porque o Senhor o há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: por que soltais o jumentinho? E eles responderam: o Senhor o há de mister. E trouxeram-no a Jesus. E, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-me de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lucas 19, 28, 40. Vamos marcar, por um lado, nesses versículos, o perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ouvimos enviando dois discípulos à entrada de uma aldeia e dizendo-lhes que encontrariam um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Nós ouvimos descrevendo o que eles veriam e ouviriam, com tanta confiança, como se toda a transação tivesse sido feita previamente organizada. Em suma, ele fala como alguém a quem nada em toda a criação está oculto à sua vista. Tudo é exposto e exposto diante dos seus olhos. Ele fala como alguém cujos olhos estavam em todos os lugares, como alguém que conhecia coisas invisíveis, bem como coisas vistas. Um leitor atento observará a mesma coisa em outras partes do Evangelho. Nos é dito em um lugar que ele conhecia os pensamentos de seus inimigos. Nos é dito em outro capítulo que ele sabia o que havia no homem. Nos é dito em outro lugar que Jesus sabia desde o princípio qual deles não acreditava e quem iria traí-lo. Lucas 6,8, João 2,25, João 6,64. Conhecimento como este é um atributo particular de Deus. Passagens como essas servem para nos lembrar que o homem Cristo Jesus não é apenas homem. Ele também é Deus abençoado para sempre. Romanos 9,5. O pensamento do perfeito conhecimento de Cristo deve alarmar os pecadores e despertá-los ao arrependimento. O grande e justo juiz os conhece e todos os seus atos. O juiz de todos os vê continuamente e marca todos os seus caminhos. Não há trevas onde os obreiros da iniquidade possam se esconder. Jó 34, 22. Se eles entrarem na câmara secreta, os olhos de Cristo estão lá. Se eles planejam em particular a vilania e tramam a maldade, Cristo sabe disso e observa tudo. Se eles falam secretamente contra os justos, Cristo ouve. Eles podem enganar os homens por toda a vida, mas não podem enganar a Cristo.
Está chegando o dia em que Deus julgará o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Romanos 2,16. O pensamento do perfeito conhecimento de Cristo deve confortar todos os cristãos sinceros e vivificá-los para uma maior diligência nas boas obras. O olho do Mestre está sempre sobre eles. Ele sabe onde eles moram, quais são suas provações diárias e quem são seus companheiros. Não há uma palavra em suas bocas ou um pensamento em seus corações, mas Jesus sabe disso completamente. Que tenham coragem quando forem caluniados, mal compreendidos e mal representados pelo mundo. Não importa nada, desde que possam dizer: Tu, Senhor, que sabe todas as coisas, Tu sabes que te amo. João 21:17. Que caminhem firmemente pelo caminho estreito e não se desviem para a direita ou para a esquerda. Quando os pecadores os seduzem e os irmãos fracos dizem: Poupe-se, que respondam: Meu Mestre está olhando para mim. Desejo viver e me mover como à vista de Cristo. Vamos marcar, por outro lado, nesta passagem, a visibilidade pública da última entrada de Nosso Senhor em Jerusalém. Somos informados que ele veio montado em um jumento, como um rei visitando sua capital ou um conquistador retornando triunfante à sua terra natal. Lemos a respeito de uma multidão de discípulos que o cercavam enquanto ele entrava na cidade, regozijando-se e louvando a Deus em alta voz. Toda a história é surpreendentemente diferente do teor geral da vida de Nosso Senhor. Em outras ocasiões, nós o vemos se retirando da observação pública, retirando-se para o deserto, ordenando àqueles que ele curou que não dissessem a ninguém o que foi feito. Na presente ocasião, tudo está mudado. A reserva é completamente jogada de lado. Ele parece cortejar o aviso público. Ele parece desejoso de que todos o vejam e marquem, observem o que ele fez. As razões da conduta de Nosso Senhor nessa crise de seu ministério, à primeira vista, podem parecer difíceis de descobrir, mas em reflexão calma, eles são claros e simples. Ele sabia que havia chegado o tempo em que ele morreria pelos pecadores na cruz. Sua obra como grande profeta, no que diz respeito ao seu ministério terreno, estava quase terminada e completada. Sua obra como sacrifício pelo pecado, substituto dos pecadores, ainda estava para ser realizada. Antes de se entregar como sacrifício, ele desejou chamar a atenção de toda a nação judaica para si. O Cordeiro de Deus estava prestes a ser morto. A grande oferta pelo pecado estava prestes a ser morta. Convinha que os olhos de todo Israel se fixassem nele. Esta grande obra de redenção não deveria ser feita em um canto. Para sempre, vamos bendizer a Deus que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo foi tão amplamente conhecido e é um evento tão público. Se ele tivesse sido apedrejado de repente em algum tumulto comum, ou decapitado em particular como João Batista na prisão, nunca teria faltado incrédulos que negassem que o Filho de Deus tivesse morrido. A sabedoria de Deus ordenou os eventos de tal maneira que tal negação se tornou impossível. O que quer que os homens pensem da doutrina da morte expiatória de Cristo, eles nunca podem negar o fato de que Cristo morreu. Publicamente ele entrou em Jerusalém alguns dias antes de sua morte. Publicamente ele foi visto e ouvido na cidade até o dia em que foi traído. Publicamente ele foi levado perante os sumos sacerdotes e Pilatos e condenado. Publicamente ele foi levado ao Calvário e pregado na cruz. A pedra angular
e evento de coroação do ministério de Nosso Senhor foi sua morte pelos pecadores. De todos os eventos de seu ministério, essa morte foi o mais público e o testemunhado pelo maior número de judeus. E essa morte foi a vida do mundo. João 6,51. Deixemos toda a passagem com a reflexão animadora de que a alegria dos discípulos de Cristo em sua entrada em Jerusalém, quando ele veio para ser crucificado, não será nada comparada à alegria de seu povo quando ele vier novamente para reinar. Essa primeira alegria logo foi interrompida e trocada por tristeza e lágrimas amargas. A segunda alegria será uma alegria para sempre. Essa primeira alegria era muitas vezes interrompida pelas zombarias amargas dos inimigos que tramavam o mal. A segunda alegria não estará sujeita a tais interrupções grosseiras. Nenhuma palavra será dita contra o rei, quando ele vier a Jerusalém pela segunda vez. Diante dele todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor de tudo. Amém e amém. Tem continuação. Obrigado, Deus, por Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.